Olá, que Deus abençoe a sua vida no nome do Senhor Jesus. Estamos aqui para trazer uma palavra ao seu coração, aquilo que do Senhor nós temos recebido no nome de Cristo. E o título da nossa mensagem de hoje fala: Até quando crer? Amém? Até quando nós devemos permanecer na fé? Nós que abraçamos a fé em Cristo, recebemos dele promessas, tanto para essa vida quanto para a eternidade. E na caminhada da fé, muitas coisas vão acontecendo. A gente vai se deparando, vai enfrentando, vai superando, e assim é toda a caminhada. A caminhada é feita de batalhas, de desafios, né, de obstáculos, como também de objetivos. E aí a pergunta que eu deixo ao teu coração, e trazendo já a resposta pela palavra: até quando crer? Até quando permanecer na fé? Aqui o texto sagrado em Lucas capítulo 18, versículo 1 diz assim: E contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, ou seja, nunca jogar toalha, nunca desanimar, se entregar ao desânimo, se entregar ao fracasso, se entregar a um comodismo religioso e se entregar à vontade do mal, dizendo: havia em uma cidade certo juiz que nem a Deus temia e nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faça-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo ele não quis, mas depois ele disse consigo: ainda que eu não temo, não respeito a Deus e não respeito aos homens, todavia, como essa viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça. Então estava incomodando ele, né? Hei de fazer justiça, para que enfim não volte a me importune muito, e me importune muito. Todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o juiz injusto, e Deus não lhe fará justiça, não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Amém? Então, o Senhor Jesus, ele fala a nós esta parábola para abrir o nosso entendimento de uma maneira mais ampla, mais clara. Ele diz ali que havia um homem, um juiz injusto, né, que não respeitava ninguém, nem a Deus, porém, na casa dele, na porta dele, batia constantemente uma viúva, pedindo que ele fizesse justiça pela causa dela. Então ele chegou a um ponto que diz: eu não suporto mais essa pessoa me procurando ajuda, eu vou fazer justiça para me livrar dela. Quer dizer, ele tomou essa atitude, por quê? Porque ela foi constante no propósito de buscar justiça nele. Ora, se um homem injusto pôde executar a justiça em favor de alguém, quanto mais Deus, que é justo, não fará justiça por aqueles que entregaram a vida para Jesus, que vivem voltados para honrar o nome dele? Deus não fará justiça pelos seus que clamam de dia e de noite? O texto sagrado diz: muito rápido fará justiça. Mas, quando ele vier
achará fé na terra? Ou seja, achará pessoas permanecendo na fé? Então aqui nós aprendemos a resposta para a pergunta que eu fiz a vocês, a todos nós que nós trouxemos aqui. Até quando crer? Até quando permanecer na fé? Até a resposta de Deus chegar. Até a bênção de Deus se confirmar. Amém? Tem pessoas que dizem que, por exemplo, uma vez salvo, salvo para sempre. Não. Nós fomos salvos no dia que aceitamos Cristo. Nós estamos salvos no momento em que nós permanecemos na fé. E nós seremos salvos se nós permanecemos na fé até o fim. E quando vier o Filho do Homem para nos levar, seja pelo arrebatamento ou não, se nós estivermos firmes na fé, quando essa bênção chegar a nós, então nós seremos salvos eternamente. Até quando crer? Até a promessa de Deus se cumprir. Eu não sei qual é o sonho, projeto que Deus colocou no seu coração, mas tenha consigo, não desista daquilo que Deus te deu, daquilo que Deus te prometeu. Amém? Plante a tua fé nesse dia para colher o resultado no amanhã. Se você desfalecer, se você se entregar ao desânimo, jogar a toalha, entregar os pontos, jamais você vai colher alguma coisa da parte de Deus. Jamais eu vou colher alguma coisa da parte de Deus. Nós temos que permanecer na fé, para que quando a bênção vier, nós estejamos aptos para recebê-la no nome de Jesus. Amém? Olha o que diz Mateus capítulo 6, versículo 25. Mateus 6, 25. Jesus falou assim, por isso eu vos digo, não andeis cuidadosos, ansiosos, quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo vosso corpo, pelo que haveis, de vestir. Não é a vida mais que o mantimento, e o corpo mais que o vestido? Olhai para as aves do céu. Não semeiam e nem cegam, nem ajuntam em celeiro, e vosso Pai celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Amém? Meus amigos, olha que palavra forte. Jesus falou, olha para as aves do céu, olha para os animais. Eles não plantam, não colhem, não armazenam em celeiro, porém todos os dias eles têm o alimento. Todos os dias eles têm o motivo para cantar os seus cânticos, e condições de sobreviver. Por quê? Porque Deus sustenta a natureza. Deus sustenta os animais. Quer dizer, e nós não valemos muito mais do que os animais? Obviamente que sim, pois Deus, ele criou o homem à imagem e semelhança dele, o homem e a mulher à imagem e semelhança dele. E os animais ele criou para que o homem governasse, o homem dominasse, o homem tivesse domínio sobre eles. Quer dizer, mais vale o ser humano do que os animais. Mas se até os animais Deus cuida, quanto mais aqueles que ele fez a imagem e semelhança dele. E muito mais ainda, aqueles que entregaram a vida para ele. Pois lá em 1 Coríntios fala, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais são de Deus. Quer dizer, fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito. Está lá em 1 Coríntios, se eu não me engano, capítulo 5. Quer dizer, ou capítulo 6. Mas o que o texto fala? Que nós fomos comprados por um bom preço, pelo sangue do Senhor Jesus, para Deus. Então, nós somos propriedade exclusiva de Deus, quando nós abraçamos a fé em Jesus. Então, será que ele não vai cuidar de nós? Obviamente que sim. Porém, achará fé na terra quando vier a provisão dele, a resposta dele, o cumprimento da promessa dele? Haverá pessoas firmes na fé, permanecendo na fé?
Então a bênção é para os que permanecem, no nome do Senhor Jesus. Olha que promessa linda, Deus falou que Ele vai cuidar de nós. Deus falou que Ele vai cuidar de todas as áreas da nossa vida. Porém, nós precisamos permanecer na fé. Amém? Lá em Juízes, capítulo 8, versículo 4, há uma palavra que fala sobre Gideão e os 300 que estavam com ele na batalha contra os filisteus. Juízes capítulo 8, versículo 4 diz assim: E como Gideão veio ao Jordão, passou com os seus 300 homens que com ele estavam, já cansados, mas ainda perseguindo. Amém? Eles já estavam cansados, porque eles já haviam batalhado e muito contra os inimigos. Porém, mesmo cansados, eles permaneceram perseguindo o objetivo que eles tinham da parte de Deus, que era subjugar completamente ali os seus inimigos. Amém? Dar cabo de todo o mal. Então, nós vemos aqui pessoas que a circunstância, que a própria carne estava clamando contra. Porém, eles permaneceram firmes no propósito de Deus para a vida deles. Permaneceram perseguindo, os objetivos da sua fé, em nome de Jesus. Amém? O que nós aprendemos para nós? Por mais que as circunstâncias sejam contrárias, ou até mesmo aquilo que a gente está sentindo, Deus quer que nós permaneçamos prosseguindo para o alvo da fé, para viver o cumprimento das promessas de Deus nessa vida e na eternidade. Deus quer que nós prossigamos perseguindo os nossos inimigos, dando cabo de cada um deles, sejam inimigos no que diz respeito às inclinações da nossa natureza humana, ou sejam inimigos espirituais, demônios que lutam contra a nossa salvação, contra a nossa família, contra os sonhos e planos de Deus para a nossa vida, para a vida de tantos quanto o Senhor nosso Deus, Ele quer alcançar através de nós para o reino dele. Então, meus amigos, nós aprendemos que não importa a circunstância, não importa o que a gente está sentindo, o que importa é o que nós cremos. O que importa é em qual palavra estamos fundamentando a nossa fé. A quem estamos servindo, a quem estamos honrando, em quem estamos crendo. Se estamos crendo no Deus vivo, todo-poderoso, e servindo a Ele com a nossa vida, então Ele vai cuidar de nós. Então, independente da circunstância, vale a pena nós permanecer perseguindo os nossos inimigos. Por quê? Porque Ele peleja as nossas guerras. Amém? Lá no livro de Jeremias, Deus se revela para Jeremias dizendo que ele era com Jeremias como um poderoso guerreiro, que ele iria envergonhar os inimigos de Jeremias. Amém? Então, Deus não é injusto para tratar alguém de uma maneira e o outro não. Jeremias servia a Deus e Deus se manifestou dessa maneira para ele. Se nós servimos a Deus, se nós vivemos para Deus, o mesmo Deus será conosco como um poderoso guerreiro para nos fazer prevalecer sobre os nossos inimigos, para nos fazer triunfar, prevalecer em o nome de Jesus Cristo, para fazer com que os nossos inimigos sejam envergonhados diante de nós. Meus amigos, permaneça crendo. Até quando você vai crer? Até a promessa se cumprir na tua vida. Até toda a vontade, desígnio de Deus se cumprir na tua vida. Tem pessoas que dizem, mas eu já estou muito avançado em dias, em idade. Eu não tenho mais perspectiva de vida. E o texto sagrado diz que até na velhice, quem crê vai dar fruto, vai estar verde, viçoso, cheio de força, de energia. Também o texto sagrado diz, lá em Salmo 91, versículo 16, dar-te-ei abundância de dias, de vida,
e te mostrarei a minha salvação. Quer dizer, viver muito aqui e no final de tudo, dessa caminhada, não ver a morte, mas sim a salvação de Deus. Os anjos de Deus vinham levar a nossa alma ao seio de Abraão, que é a presença de Deus Todo-Poderoso. Amém? Para com Ele estarmos eternamente. Então, permaneça crendo, até tudo que Deus tem dito se cumpra, tanto nessa vida quanto na eternidade. Apocalipse 3:8 diz: porque não negaste o meu nome, guardaste minha palavra, eis que diante de ti abri uma porta que ninguém vai poder fechar. Então, meus amigos, quem honra o nome de Cristo, guarda a palavra de Deus, a porta Deus abre e ninguém pode fechar. A promessa que Deus nos dá é uma porta que Ele abre e ninguém pode impedir essa promessa de cumprir, ou seja, fechar essa porta, a não ser nós, se não permanecermos na fé, crendo e sabendo absolutamente na certeza de que Deus vai cumprir as promessas dele na nossa vida e a nosso respeito. Amém? Amigos, permaneça crendo em tudo que Deus te tem dito. Obviamente, buscando sempre a santificação, uma comunhão maior com Deus, uma preparação maior para receber mais de Deus para a tua vida e, sobretudo, para estar também eternamente com Ele. Amém? Pense nas coisas do alto, aonde está Cristo, porque o que é terreno é passageiro, mas no que diz respeito à vontade de Deus para a tua vida, nesse plano, se prepare também, porque Deus quer te usar e te usar muito. Amém? Seja uma bênção na mão de Deus, permaneça crendo e maravilhas Deus fará na tua vida e por teu intermédio, para a glória do nome dele. Que Deus te abençoe com essa palavra, permaneça crendo e Deus se alegrará em te abençoar cada vez mais e ele será glorificado. Deus te abençoe, até a próxima, no nome de Jesus. Graças a Deus.